Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Gaiofato, professor de História, e hoje no Revisa Enem a gente vem trazer um dos temas mais recorrentes da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Segundo Reinado. O Segundo Reinado foi um período que foi marcante no desenvolvimento histórico da nossa nação. Mas antes da gente falar sobre o Segundo Reinado mesmo, é importante que a gente se articule e perceba como dá para resolver questões de história de um jeito mais tranquilo, em que você ganhe tempo e possa solucioná-las de maneira efetiva. Então vamos lá. Então primeiro, uma coisa que é muito importante das questões de história do Enem é primeiramente ler o enunciado da questão, tá? O enunciado é a parte que vai te dar o comando e que vai te instruir sobre o que você deve fazer naquela questão. E por que isso? Porque as questões do Enem têm textos e documentos gigantes. Então, muitas vezes, o enunciado não tem tanta relação com o texto. Dessa forma, você consegue ganhar tempo. Então, essa é a primeira dica. A segunda é fazer marcações de palavra-chave no enunciado. Então, comandos como relação, intenção, indique, cite, etc., são formas da gente conseguir perceber o que a questão está pedindo. A terceira dica é ler as alternativas primeiro pode te ajudar a dar uma dimensão de qual assunto está se tratando e se ele se relaciona com o enunciado. Você consegue ganhar bastante tempo fazendo isso. Outra coisa que pode ajudar bastante é ler a fonte do texto e do documento. A gente vai ver que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio tem muito disso. Muitas fontes têm as datas colocadas ali embaixo e isso pode ajudar a gente a se localizar no espaço-tempo histórico. E a quinta e a última dica é ler com bastante atenção essas fontes. Bastante atenção, tá? Por quê? Porque essas fontes, muitas vezes, elas vão ultrapassar a decoreba do vestibular. Só você colocar uma coisa que estava ali no livro e muitas vezes a prova vai usar as fontes junto com o conhecimento. Então, é uma relação dupla da fonte, do documento que está apresentado e do enunciado da pergunta. Então, vamos lá. Esse período do Segundo Reinado que a gente vai tratar hoje é um período que a gente tem uma forte ligação com o nosso processo de formação histórico, tá? Primeiro, é o momento da consolidação das elites agrárias no poder, tá? Figuradas sobre dois partidos, que a gente já vai falar quais que são. Outra característica importantíssima do Segundo Reinado é a ascensão da economia cafeeira, como o principal produto de exportação da nossa nação agrária exportadora. A terceira é o auge e, ao mesmo tempo, o declínio do regime escravocrata, que vai ser abolido em 1888, e a gente vai falar disso também. O quarto é o processo migratório brasileiro, que vai encontrar duas fases bastante distintas. E o quinto é o fortalecimento do movimento republicano, que vai acabar gerando uma crise do Segundo Reinado e, eventualmente, o seu final. Então, a gente vai começar aqui. A gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai primeiro fazer as nossas questões, e aí eu vou tentando instruir vocês a que elementos a gente pode ver para resolver essas questões, e também o que isso tem a ver com o conteúdo, tá? Então vai ser sempre esse esquema, questão, conteúdo, questão, conteúdo. Então vamos lá, Enem 2015. Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850. Então, já tem uma informação importante. As imagens foram feitas no início dos anos de 1850. Aqui, só para a gente acompanhar uma parte importante, o Segundo Reinado é o período que vai ser datado de 1840 até 1889. Tudo bem? Se vocês lembrarem, por exemplo, que esse período aqui é o período em que ocorre o chamado golpe da maioridade. E que o Pedrinho, o Pedro de Alcântara, tinha 14 anos de idade. Tá? Então aqui o Dom Pedro, quando ele assume como monarca brasileiro, ele tem 14 aninhos. Tá? Ele já é um adultinho. Quer dizer, na figura da elite, ele é um adultinho. Acaba assumindo o poder. Então, em 1850, a gente pode pensar que dali a 10 anos, ele tem aproximadamente... a matemática aqui falhou, mas ele tem aqui 24 anos, no momento dessas imagens, tá? Continuar. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam então olha só, considerando o contexto histórico, que é esse aqui, do Segundo Reinado, do comecinho do Segundo Reinado,
E os elementos simbólicos destacados. Então vamos lá, vamos prestar atenção nas imagens, nos elementos que a imagem está proporcionando. A gente vê o Dom Pedro II ali, pomposo, com o seu uniforme, as suas medalhinhas, a sua faixa, né? A cara olhando ali para o horizonte, é uma pessoa que passa confiança, né? Um governante que passa autoridade, mesmo então jovem idade, né? Então esses elementos são importantes, ele está num palácio, ele está aparentemente num lugar que confere uma certa legitimidade para essa figura. E a pergunta que ele pede, vamos lá, vamos voltar. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam então ele está falando para você associar o quê? Está falando para você associar as imagens às alternativas. Isso é uma questão do quê, gente? Uma questão de interpretação de imagem. Uma questão que a gente olha esses elementos e interpreta as imagens. Letra A. Jovem e imaturo, que agiria de forma irresponsável. Aparentemente não, já que as imagens estão tratando de um jovem pomposo que olha para o horizonte, que está bem articulado, que está bem vestido. Então, a gente pode eliminar essa alternativa. Alternativa B. Imperador adulto que governaria segundo as leis. As imagens passam um pouco dessa impressão. Alguém sereno, amadurecido e que governaria com prudência. Letra C. Líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. Talvez ele tivesse uma espada, um escudo, talvez um chapeuzinho militar, ele poderia se encaixar, mas não é o caso. Letra D. Soberano religioso que acataria a autoridade papal. De novo, se houvessem elementos da ordem religiosa, uma cruz, uma batina ou algo assim, a gente poderia colocar ele como essa alternativa. Letra E. Um monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. Então é importante nessa alternativa lembrar que o Brasil, ele é uma monarquia constitucional, tá? O Dom Pedro, ele tem uma certa tendência absolutista, mas a imagem não passa isso. Essa imagem, ela passa muito mais de um rei, parte da sociedade, do que um rei que, de fato, se assemelharia a Luís XIV ou Luís XVI, que tinham outra pompa. Então, a alternativa correta era a letra B, de bola. Letra B. E aqui, gente, a gente entra na parte do conteúdo. Qual é? Nesse momento histórico que o Brasil está passando, a gente vê que a política brasileira está articulada principalmente na figura de dois partidos, de duas tendências políticas. Tinham mais partidos, mas os principais que a gente vai destacar são dois. Que é o Partido Liberal. Então a gente tem aqui a figura do Partido Liberal e do Partido Conservador. Também tinham os regressistas e os exaltados, mas os principais protagonismos desse período histórico estão nesses dois partidos. Bem? Ou como eles eram conhecidos, respectivamente, os liberais eram os Luzias e os conservadores eram os Saquaremas. Tá? Uma coisa que é muito importante ter em mente é que esses dois partidos aqui, os dois têm, dentro do seu tecido partidário, a elite agrária brasileira. Então, ambos fazem parte da elite agrária brasileira. Qual que é a grande diferença entre eles? Eram poucas. Na verdade, eles tinham mais semelhanças do que diferenças. A grande diferença entre esses dois é que o Partido Liberal era um partido de tendências mais federalistas, ou seja, que tinha uma ideia de poder mais descentralizado. Então era um partido que era formado por elites menos tradicionais da história brasileira. Um poder descentralizado. E os conservadores é justamente o oposto. Era um grupo social que tinha uma visão de um poder, uma visão mais pró-centralizadora, uma visão bem mais vertical. Então aqui é um poder centralizado. Além disso, uma coisa que é muito importante ter em mente é que nesse período histórico o Brasil vai ter o regime político do parlamentarismo às avessas. Vem aqui comigo, o que é o parlamentarismo às avessas? Vamos primeiro pensar, o que é parlamentarismo? O parlamentarismo, vou pegar uma outra folhinha aqui para dar espaço. O que é o parlamentarismo? O parlamentarismo é esse regime político em que os
Deputados elegem o primeiro-ministro. E por que há as avessas no Brasil? Porque quem nomeava o primeiro-ministro, adivinha quem era? Se você falou Dom Pedro II, você acertou. O parlamentarismo às avessas, porque era Dom Pedro que nomeava o seu primeiro-ministro. E logo o que acontecia? Se o primeiro-ministro fosse do partido opositor ao que existia na Câmara, o primeiro-ministro que estava no poder mandava fazer novas eleições. Por isso que é às avessas. Porque quem manda não é o parlamento. Quem manda aqui é o poder executivo, no caso, o poder moderador. Então aqui a gente vê um protagonismo do poder moderador. Quem que é o poder moderador? O poder moderador é o Dom Pedro II. O poder moderador é o Dom Pedro II, tá? Que tem essa autoridade e que dessa forma consegue criar um certo equilíbrio de poder entre essas duas tendências. Bem, então vamos continuar aqui para a próxima questão. Então a gente vê aqui só no slide uma caricatura que remonta bastante isso. O Dom Pedro II com a coroinha na cabeça, né? E aí quem movimenta esse carrossel é a diplomacia, que não dá para ver muito bem porque está pequena a imagem, mas é a diplomacia, e o Dom Pedro equilibra esses dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ele faz isso para não perder o controle da nação, tá? Porque vamos lembrar, o período regencial, que é quando o Dom Pedro II assume, é um momento que o Brasil é um caldeirão. O Brasil era para ter se tornado vários Brasis com o tanto de revolta que estava acontecendo. Então, quando Dom Pedro II assume, de certa forma, é um jeito de centralizar o poder e manter a unidade territorial. Então, vamos continuar. A próxima questão é uma questão mais voltada para a parte econômica do Segundo Reinado. Bem, então vamos lá. Enem. Uma cena franco-brasileira. Já comecei errado essa questão. Por que eu comecei errado? Vamos direto para o enunciado. Direto para o enunciado por quê? Porque se a gente vai para o enunciado, eu posso saber o que ele está pedindo para mim e dessa forma eu posso me articular melhor ao ler o documento histórico. Vamos lá. A página do periódico, no início do século XX, documenta um importante elemento da cultura francesa que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto. Então, olha só, vamos deixar aqui agora o Pedrinho de lado, olha só, o que é importante aqui? Ele está falando algo que é revelador, a palavra-chave, revelador e papel do Brasil. Qual que é a posição do Brasil nesse esquema mundo, nessa geopolítica? Como é que ele está inserido? O Brasil é um produtor, é um país agroexportador. Então, provavelmente, a resposta certa está associada a esse papel do Império Brasileiro, que é um papel agroexportador. Então, dentro do plano econômico, a economia brasileira era uma economia agroexportadora. E economia agroexportadora do quê? Economia agroexportadora do quê? Economia agroexportadora do café. É um F isso aqui, tá, gente? Faz bastante esforço aqui para ver, porque eu não sei fazer. Aqui, ó coisa linda. Então, é maravilhoso, né? Tenta consertar e faz isso aqui. Mas então, olha só, o que vai acontecer? O Brasil é um exportador de café, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Por quê? Porque se a gente sabe qual que é o papel do Brasil na economia mundial, a gente já sabe que tem alguma coisa a ver com o sistema agropecuário ou agroexportador. Não dá para ver na imagem também, mas está bem pequenininho uma placa centralizada escrito Café Brasil. Brasil, não sei falar francês, mas está escrito ali, uma plaquinha escrito Café do Brasil, Café Brasileiro. Então, vamos lá nas alternativas. Letra A. O papel do Brasil na economia mundial é de ser um prestador de serviços gerais. Eu não sei bem o que seria um prestador de serviços gerais, né? Acho que é de fato uma afirmativa um pouco generalizante demais. Letra B. Exportador de bens industriais. Bom, o Brasil, nesse momento, não exporta bens industriais. É o contrário, ele importa os bens industriais. O Brasil, tendo esse papel econômico no globo de uma economia agroexportadora, significa que ele produz a matéria-prima e pega a tecnologia ou importa a tecnologia, o maquinário, das nações desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, mas nesse momento, principalmente da Inglaterra. Letra C. Importador de padrões estéticos,
Na verdade, o papel do Brasil nesse momento, na economia mundial, não é de importar padrões estéticos. A França, é verdade, é o lugar onde os brasileiros mais se inspiram, onde toda a sociedade ocidental olha e tenta criar uma referência a partir da França. Mas não é esse o papel do Brasil na economia mundial. Letra D, fornecedor de produtos agrícolas. Essa parece boa, vamos deixar ela em stand-by. Letra E, formador de padrões de consumo. De novo, o Brasil não forma os padrões de consumo, na verdade ele só reproduz padrões de consumo que já existiam na Europa. Então a resposta correta é a letra D. Bem, então olha só, a gente conseguiu fazer essa questão sem a necessidade de voltar e olhar para o texto. E claro, se você leu o enunciado e ficou com alguma dúvida em relação ao enunciado, vai no texto, toma o tempo e faz com calma. Mas a gente conseguiu fazer essa, olhando o enunciado e lembrando desse conceito aqui, a partir do segundo reinado. Então, para essa parte do conteúdo, a gente já sabe, o Brasil é uma economia cafeeira. Tá? O café chega no Brasil principalmente em duas regiões. A região do Vale do Paraíba, que é aquela faixa de terra entre São Paulo e Rio de Janeiro, então que tem Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá. E o Vale do Paraíba vai se utilizar de um modelo que é o modelo de plantation. Tá? O modelo de plantation, ele é aquele modelo que segue a linha de monocultura, então é só o cultivo de um produto, um modelo que usa a terra de maneira com latifúndio, então é grande propriedade, e é voltada para o mercado externo, né? Então se produz para se vender para o estrangeiro, e usa a mão de obra escrava. Isso vai ser muito importante, por quê? Porque quando a mão de obra escrava começa a entrar em decadência, o Vale do Paraíba começa a andar junto com essa decadência. Então esse é um fator que vai ser bastante importante para a ascensão da outra região, a região do Oeste Paulista. A região do Oeste Paulista é uma região que vai receber o café e vai acabar sendo mais utilizada a partir de 1840 e 1850 e vai ascender como cenário principal da exportação a partir de 1870 e 1880. Tá? Quais são os fatores que levaram o Oeste Paulista a ter esse maior predomínio? A disponibilidade de terras, especialmente da chamada terra roxa. Tá? Não é que a terra do Brasil era roxa, tá? Não é isso. Mas, na verdade, o que acontecia era o seguinte, muitos imigrantes, especialmente imigrantes italianos, vêm para o Brasil. E aí essa região do Oeste Paulista tem uma terra que ela é bastante avermelhada, tá? É uma terra que é vermelha. É uma terra que é avermelhada. E vermelho, em italiano, é rosso. O problema é que aqui adaptou a linguagem e tal e acabou virando terra roxa. Mas, na verdade, a terra tem coloração avermelhada. Além disso, a gente vê também que outro elemento fundamental para a ascensão do Oeste Paulista é a vinda da mão de obra imigrante, que vai ser básica para que esse regime possa se sustentar de fato. Tá? E uma coisa que é muito importante também é o uso das novas tecnologias que o Brasil imperial vai começar a ter. As novas tecnologias e principalmente a disponibilidade ferroviária que começou a crescer a partir de 1850. Então o Oeste Paulista vai acabar se tornando essa região de predomínio do café. Além disso, a gente tem também outras iniciativas econômicas da época do Segundo Reinado. A gente tem o surto industrial, que vai se dar entre 1840 e 1850. Então a gente tem aqui, como está aí no slide também, o surto industrial por um breve período de tempo, tá? que vai ser vivido principalmente e sustentado pela figura do famosíssimo Barão de Mauá, que vai criar companhias ferroviárias, vai criar várias indústrias com o apoio do Segundo Reinado, tudo bem? Mas que vai acabar entrando em decadência quando a Inglaterra passa a realizar pressões sobre o Brasil para diminuir as taxas de importação de produtos ingleses. Nesse período a gente tem uma tarifa, chamada tarifa Alves Branco. Esse surto industrial só foi possível por causa dessa tarifa. O que era essa tarifa Alves Branco? Essa tarifa Alves Branco foi uma tarifa que aumentou o percentual, então ela aumenta o percentual de produtos importados.
tentando criar incentivos para a indústria nacional. A Inglaterra acaba pressionando a estrutura econômica brasileira justamente para fazer com que essa tarifa Alves Branco pudesse ser colocada, pudesse ser diminuída ou encerrada, porque isso prejudicava os mercados ingleses. Por isso que esse Estatuto Industrial vai durar somente de 1840 até 1850. Tá? Não é uma data exata, 1840 a 1850, mas é um período de mais ou menos 10 anos que a gente tem aí. Além disso, a gente tem também a cana-de-açúcar, que continua em atividade no Nordeste, por exemplo, especialmente na região de Pernambuco. Tá? Isso não acaba. Então a gente tem aqui também o açúcar, a cana, a indústria do açúcar, né? Então não é só o açúcar mascavo, o açúcar refinado, mas é também as outras indústrias nascentes a partir do açúcar, principalmente na comercialização de bebidas alcoólicas como a cachaça. Tá? Então aqui a gente tem o açúcar no Nordeste. A gente tem também a pecuária, que era feita nas regiões interioranas do Brasil, e principalmente também no Rio Grande do Sul, na região do sul do Brasil. E a gente tem a produção algodoeira no Maranhão. Inclusive, gente, uma coisa bastante interessante é que o Maranhão se tornou o maior produtor mundial de algodão entre os anos de 1860 e 1865. E por que se tornou o maior produtor mundial de algodão? Porque o maior produtor anteriormente, os Estados Unidos da América, estavam passando por uma guerra civil. Então a gente tem também a presença forte do algodão no Maranhão. Tá? Então, para lembrar dessa parte, só lembrar do algodão no Maranhão, algodão no Maranhão, algodão no Maranhão. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quais são as dúvidas dos nossos telespectadores. Nenhuma por enquanto? Olha só que maravilha! Ou eu estou indo muito bem, ou ninguém está assistindo, né? Não tem como saber, mas vamos continuar. Agora a gente vai para uma próxima questão, tudo bem? De novo, nesse esquema. Primeiro fazemos a questão, depois a gente elabora o conteúdo. E aí, por onde eu começo? Isso mesmo, pelo enunciado. Pulou. O movimento social citado... Opa, então aqui a gente já tem coisa importante. A gente já tem uma coisa importante. Movimento social citado. Então, o texto está falando de um movimento social citado no texto. Então, a gente vai ter que voltar para o texto. Mas aqui ele já dá. O movimento social teve como seu principal veículo de propagação. Então, ele está falando que esse movimento aqui teve um veículo de propagação. E o que é um veículo de propagação? Né? Palavra bonita, propagação. O que é um veículo de propagação? É aquilo que vai ajudar a espalhar essa ideia, que vai levar essa ideia para outros lugares. Então, qual que foi o principal veículo de propagação desse movimento social? Então, a gente vai ter que voltar no texto para ver que movimento social é esse. Enem, segunda aplicação, 2017. O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, então ele já deu aqui. O movimento abolicionista é esse movimento social, por enquanto. Foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Então, olha só, é um movimento social, movimento de participação social, participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões e comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Então o que a gente tem aqui? O movimento social citado qual que é? É o movimento pela abolição da escravatura, é o movimento abolicionista. O movimento abolicionista. Tudo bem? Que vai se dar, de fato, no Brasil como um todo. Então vamos ler agora o enunciado e ver as alternativas. Dá uma olhadinha. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação Vamos começar de baixo para cima. Letra E.
Câmara de Representantes. Olha só, quem que fazia parte da Câmara de Representantes do Segundo Reinado Brasileiro? É a nossa elite latifundiária, é a elite social brasileira. Então, dificilmente o movimento abolicionista vai se propagar, vai ter o seu principal veículo, porque não é só um veículo de propagação, deixa eu até escrever em vermelho aqui, é o principal. É o principal veículo de propagação, tá? Existiam representantes que eram abolicionistas, mas não era a maioria do corpo político nacional daquele período. Letra D, o clero católico. O clero católico, algumas entidades da Igreja Católica vão auxiliar movimentos, fugas e operações abolicionistas, mas não é o principal veículo de propagação do movimento. C, a corte palaciana. O que é a corte palaciana? A corte palaciana é basicamente a galera que era do palácio. A gente poderia pensar que é a família real. A família real, ela tinha um poder de influência muito grande nas decisões, na mentalidade do período, mas ela não vai ser a principal responsável por levar os ideais abolicionistas. Na verdade, a Lei Áurea ela acaba sendo assinada como um alívio da pressão do movimento abolicionista. Isso é uma outra coisa importante. Princesa Isabel não assinou a Lei Áurea por bondade e bom coração. Assinou porque era pressionada fortemente por esse movimento, que ganhava muita força no período. Letra B, oficialato militar. Oficialato militar seriam basicamente os membros de oficiais do Exército. O que é um membro de oficial do Exército? Um oficial do Exército é um capitão, um tenente, um marechal. O Exército vai ter um papel importantíssimo no processo abolicionista. Mas, de novo, ele não é o principal veículo de propagação do movimento. Ele vai ganhar essa relação com o movimento abolicionista, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Mas nesse primeiro momento, e mais tarde, o que vai realmente gerar essa evolução abolicionista é um outro movimento. Então não pode ser letra B, só sobrou a letra A imprensa escrita. Letra A é a resposta correta. A imprensa tem um papel fundamental na propagação do movimento abolicionista, principalmente as gazetas de notícias e principalmente os meios de comunicação de folhetins, panfletários que circulavam pelas cidades e que muitas vezes eram lidos por figuras famosas em praças, em locais públicos, porque boa parte dos escravos não era alfabetizado, e dessa forma se informava muito da condição deles. Inclusive, um importante personagem dessa história abolicionista, o Luiz Gama, era conhecido por fazer essas leituras panfletárias em praças, em locais públicos, para que dessa forma os escravos pudessem buscar melhoria de condição de vida, a alforria, auxiliados por essas entidades, por essas pessoas. Então, uma outra coisa, e isso é muito importante a gente ver, gente, que é a escravatura. A escravatura, a escravidão no Brasil, ela é vital para a gente entender o nosso processo nacional. Bem, vou só ver aqui se tem alguém que veio alguma dúvida até agora. Vamos ver aqui, meu tablets. Vamos lá. O Matheus Vieira, o Enem só aborda temas relacionados ao Brasil? Não, Matheus. O Enem aborda temas de história geral também, tá? A gente acaba tendo a presença maior de temáticas relacionadas ao Brasil, inclusive de história geral, que pode se relacionar ao Brasil. Mas um dos temas mais recorrentes do Enem, por exemplo, são as sociedades da antiguidade, Grécia e Roma, que não tem nada a ver com o Brasil desse período. Então são temas de história geral e de história do Brasil também. Qual era a força do clero no Brasil Império? O clero, ele é uma força bastante significativa nesse período, especialmente por quê? Porque a mentalidade brasileira, que foi criada ao redor do catolicismo, ela está muito inserida na mentalidade brasileira, na mentalidade social. E o clero brasileiro, né, a gente poderia dizer, a galera que tinha a patente do clero, ela é associada com as elites também. Muitos membros do clero eram, inclusive, associados à maçonaria. E isso vai gerar uma crise nacional do Brasil, da relação do governo imperial com o clero,
que vai fazer com que o governo imperial perca o apoio do clero. Então, tanto da parte de mentalidade, da parte ideológica do clero, ela é muito forte, muito, muito forte. E além disso, os membros do clero têm um poder de intervenção, têm um poder de relação com as forças políticas brasileiras muito grande. Bloqueou aqui, deixa eu ver. O que mais impulsionou a abolição da escravatura? Bom, além da propagação dos veículos de mídia, a gente tem uma forte atuação de movimentos abolicionistas das redes urbanas e das redes rurais. Muitas uniões, muitos movimentos abolicionistas vão patrocinar fugas, vão comprar alforria de escravos e muitas vezes são ajudados pela comunidade local, que não interferia avisando para as autoridades. Inclusive, existem relatos de que os membros da elite latifundiária, especialmente de São Paulo, vão ter seus escravos fugindo e muitas vezes pedindo para o governo que mobilizassem tropas do exército para impedir a fuga desses escravos. O que acabava não acontecendo, porque o montante de escravos que fugia era muito grande. Então a gente tem uma forte articulação do movimento abolicionista. Uma outra coisa que vai pesar muito, a gente já vai falar aqui, é o fim do tráfico de escravos e essa pressão internacional que o Brasil recebia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Mais uma e a gente já volta. Qual a diferença de escravatura e escravidão? Escravatura, nesse caso, a gente pode falar que é um regime que é baseado na escravidão. Tá? A escravidão é uma prática e a escravatura é esse nome dessa prática que vai se articular no meio político. Vamos lá. A história da escravidão no Brasil ela é intimamente ligada com o nosso processo histórico. Tá? E como é que essa história se desenvolve? A gente tem, na verdade, uma primeira lei que foi assinada em 1831, que é a chamada, que acabou ficando conhecida como a Lei para Inglês Ver. Né? Eu tenho até uma expressão que é, você faz um negócio ali para inglês ver. De onde vem essa expressão? Porque um dos pontos que a Inglaterra exigiu para apoiar a independência brasileira contra Portugal foi justamente a abolição da escravatura, a abolição do regime escravo de trabalho. E aí o que vai acontecer vai ser o seguinte, essa lei aqui é uma lei que não é praticada. Ela não é praticada, é uma lei que não tem fiscalização das forças políticas. Então, o tráfico de escravos continua acontecendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Tá? O que vai acontecer e que vai marcar esse processo de abolição vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de 1850. Tá? De novo, também por uma pressão inglesa, e vale a pena contar essa história. O que aconteceu nesse processo todo? O Brasil criou essa tal dessa tarifa Alves Branco, né, que eu havia falado antes, que aumenta a taxa de importação sobre os produtos ingleses, e isso acaba fazendo com que a Inglaterra saia prejudicada economicamente nas suas relações com o Brasil. Tá? E além disso, essa pressão inglesa para o fim do tráfico acontecia muito forte. E próximo dessa data vai ser promulgada uma lei lá na Inglaterra, que é a chamada Bill Aberdeen. É a Bill Aberdeen. A Bill Aberdeen, gente, é uma lei que autorizava a marinha inglesa a capturar navios negreiros que estivessem trafegando pelo Oceano Atlântico. Tá? E qual que vai ser o grande diferencial? É que já existiam leis e movimentos ingleses para capturar esses navios no meio do oceano. Só que essa lei ela acabava interferindo também no espaço costeiro do Brasil. Então os navios se aproximavam do Brasil e alguns eram capturados. E o tráfico de escravos é um negócio que gerava muito lucro, gerava muito dinheiro. Então isso aqui significaria perdas milionárias, perdas gigantes para os detentores desse processo. Então a Bill Aberdeen é essa aqui, que é a lei que autoriza, então é a lei que autoriza a captura de navios, os chamados, navios negreiros. E o que vai acontecer? Essa pressão inglesa foi tão grande, e agora, de um ponto de vista militar, de um ponto de vista de prejuízo econômico, que em 1850 vai ser passada a Lei Eusébio de Queiroz, que encerra o tráfico de escravos. Bom, além dessa lei, eu queria também que vocês lembrassem de uma outra lei, tá? Vem aqui, eu queria que vocês lembrassem de uma outra lei que vai ser muito importante nesse processo. É a chamada
Lei de Terras, tá? Promulgada no mesmo ano. Então lembra dela, não vamos falar dela aqui por enquanto. Não vamos falar dela aqui por enquanto. Mas é legal a gente lembrar. Lei de Terras, tá? Deixa em stand-by, isso aqui. Deixa em stand-by. O que vai acontecer? O tráfico internacional de escravos, com a Lei Eusébio de Queiroz, acabou. Não existe mais. O tráfico interno ainda existia. Mas o que acontece? O número de cativos que vinham para o Brasil trabalhar nas lavouras, ele diminui sensivelmente, o que vai causar uma crise de mão de obra dentro do Brasil. Vai causar uma crise de fornecimento dessa mão de obra. Bem? Então, o que vai acontecer? A gente vê que cada vez mais existem menos escravos dentro do território nacional. E com isso, vai haver um aumento da luta abolicionista, junto com essa decadência do número de cativos que vem para cá. Tá? Então a gente tem, depois da lei, não depois, mas a gente tem tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo. Mas depois da Lei Eusébio de Queiroz, a gente tem um aumento da luta abolicionista contra a escravidão. Tá? Então a gente vê aqui, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, um aumento da luta abolicionista. Esse aumento da luta abolicionista vai ser bastante sensível, vai ser bastante visto, especialmente nas sociedades que tinham muitos escravos. Só para vocês terem uma dimensão, gente, o Rio de Janeiro, nesse período, 40% da população carioca era escrava. Então é muita gente, é realmente muita gente. A estrutura social brasileira dependia da escravidão. E o fim do tráfico de escravos foi quando começou a haver uma sangria desse processo. Bem? Então a gente tem o aumento do auxílio dessas organizações que auxiliavam nas fugas, que compravam a alforria de escravos, que muitos escravos eram escravizados, como existem exemplos de filmes como naquele famoso 12 anos de escravidão, em que uma pessoa era escravizada e não havia, na verdade ela era livre, nasceu livre, mas ela não tinha nenhum documento ou existia um momento de forja dessa captura, uma forja de não terem encontrado os documentos, e as pessoas eram escravizadas ilegalmente. Então associações de advogados vão ser formadas para poder garantir a libertação desses escravos, através de um processo legal. Né? O Luiz Gama, que eu falei agora há pouquinho, por exemplo, é um desses advogados que vai ser profundamente presente nessa luta. Além disso, a gente tem também duas outras leis que vão ser bastante importantes, que foram tentativas de leis mais brandas para encerrar esse regime de escravidão. A chamada Lei do Ventre Livre, de 1871. A gente tem duas leis que vão ser bastante marcantes. A Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. A Lei do Ventre Livre, ela vai dizer o seguinte, que o filho de uma escrava não era mais escravizado. Mas tinha alguns parênteses, tinha alguns poréns aí nesse processo. Quais que eram? Primeiro, o escravo só ganhava a autonomia individual a partir dos 21 anos. Então, até esse momento, ele continuava servindo ao senhor. Além disso, o escravo também tinha que trabalhar um determinado período de tempo para pagar uma indenização para o senhor. Então, é uma lei que, na verdade, ela acaba funcionando mais como uma lei de perfumaria, para falar que o abolicionismo estava acontecendo. E por que essa demora? A gente já vai falar disso. Em 1885, a gente tem a chamada Lei do Sexagenário, ou seja, o escravo chegava a 60 anos de idade e ele era alforriado. Só que tem um outro detalhe muito importante, uma questão técnica. Quantos escravos chegavam aos 60 anos de idade? Você contava no dedo. Eram condições de trabalho, condições de vida terríveis, péssimas, insalubres, quer dizer que não é saudável. Então pouquíssimos escravos chegavam a essa idade, mas eram tentativas de atender essas demandas abolicionistas e ao mesmo tempo não perder o apoio das elites. Tá? E por que a gente tem essa demora desse desenvolvimento? Isso aqui é muito importante, gente. O Brasil, desde o seu princípio, é uma sociedade escravocrata. É uma sociedade que nasceu ligada com a escravidão. Tá? Então isso aqui é muito importante. A nossa estrutura social, a nossa estrutura histórica, ela é intimamente casada com a escravidão. E esse regime da escravidão, ele é visto também
sobre outras óticas. Né? Hoje não existe mais escravidão, mas a gente pode ver alguns resquícios disso. A gente pode ver resquícios que aparecem no nosso dia a dia, principalmente ligados à violência, ligados à miséria, à pobreza. Então, isso aqui está ligado. Se a elite brasileira tivesse tido a oportunidade, provavelmente a gente teria entrado no século XX sendo escravocrata. Porque muitas vezes não é só a questão produtiva, mas é a questão de status de se ter um escravo. Bem? Mas isso é um papo um pouco mais desenvolvido que a gente vai deixar para um outro momento. E aí o que acontece é o seguinte: em 1888, a gente tem a assinatura da Lei Áurea. Tá? Princesa Isabel acaba assinando a Lei Áurea em 1888 justamente pela pressão dos abolicionistas. Porque o que acontecia dentro da Câmara dos Representantes do Império, a gente tem um movimento, né, da galera que é mais conservadora, a gente tem um movimento da galera que é mais ligada às elites latifundiárias, a gente tem aqui o movimento dessas elites. E a gente tem, do outro lado, um movimento mais progressista, um movimento mais ligado ao abolicionismo. Tá? Algumas elites eram abolicionistas, tá? Isso é verdade, mas uma boa parte delas acabava não sendo. Bem? Só que dentro dos abolicionistas, a gente tinha abolicionistas radicais, abolicionistas que não queriam só a abolição da escravidão, mas queriam também outras medidas que eram, para o período, e até hoje, geram espanto, né? Geram, meu Deus! Então a gente tem, por exemplo, aqui, os abolicionistas, que eram os abolicionistas moderados, que queriam uma via mais feita pela legalidade da abolição. Bem? Existiam também abolicionistas que eram ainda mais radicais. Abolicionistas que não queriam só o fim da abolição, mas queriam, por exemplo, a reforma agrária. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante, porque o Brasil, além de ter nascido sob a escravidão, nasceu também a partir da concentração da posse de terras. Esses abolicionistas radicais estavam ganhando cada vez mais força nesse contexto sócio-histórico. Então o que a Princesa Isabel faz? Ela acaba assinando a Lei Áurea por pressão desses abolicionistas e justamente para evitar com que esse movimento dos abolicionistas radicais pudesse ter uma ascensão política. Então o que acontece? Ela assina a Lei Áurea e é um marco. A Lei Áurea é muito importante. Mudou muita coisa de lá para cá. Né? Mudou muita coisa naquele momento. A igualdade jurídica já é um passo muito importante. Mas isso aqui faz com que esse movimento mais radical perca força. Logo, as elites latifundiárias saem prejudicadas, mas para as elites poderia ter sido muito pior. Então isso garante essa certa continuidade. E claro, né, só vamos lembrar que depois da assinatura da Lei Áurea, a gente não tem qualquer tipo de compensação política ou de política de indenização para essas populações que são descendentes dos próprios escravos ou descendentes desses escravos. Então é importante que a gente também tenha em mente que essa abolição da escravatura colocou essas pessoas numa sociedade profundamente desigual, tanto socioeconomicamente, quanto também na questão das oportunidades. Lá, Enem 2013, fazer mais uma questão. Vamos dar uma olhadinha na fonte de quem escreveu esse texto. Aparece ali, Nabuco, J, o abolicionismo, 1883. Então a gente sabe que está inserido nesse contexto histórico. Joaquim Nabuco, gente, foi um importante abolicionista da história do Brasil. Bem, então a gente já sabe a fonte, já sabe quem é o autor. Tem alguma coisa a ver com o abolicionismo. Não só pelo título, mas também pelo autor. Vamos dar uma olhadinha no enunciado primeiro? Vamos lá. No texto, a gente vai ter que voltar no texto, mas vamos ler o enunciado até o final. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, então olha só, palavra-chave de novo, Joaquim Nabuco defende um projeto. Então no texto, em algum ponto do texto do Joaquim Nabuco, existe a defesa de um projeto. Bem, existe essa defesa, ele está defendendo alguma coisa. E o que ele está falando? Ele defende um projeto político de como deveria ocorrer a abolição. Então ele defende um projeto de abolição. Então se a gente encontrar esse projeto no texto, isso vai facilitar muito a nossa vida. Tá bom? Então vamos lá. Vou voltar aqui. A escravidão.
não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Então já é importante, guarde esse primeiro trecho. A escravidão não há de ser suprimida, então ela não será suprimida por insurreições e não será suprimida por atentados e nem por uma guerra. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Então ele também está negando o modelo da guerra de secessão que acontece nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Então olha só, aonde que está a figura central desse projeto de abolição? Está no parlamento. Está no parlamento. Ele está falando que é no parlamento que esse fim deve ser alcançado. Se é o parlamento, gente, o que é o parlamento? O parlamento é a estrutura política do Brasil. É o centro de operações políticas brasileiras. Então isso já é muito importante. Ele não fala nem nas fazendas, no interesse privado dos fazendeiros, e nem nos quilombos, que eram os locais onde os ex-escravizados ou os escravizados que resistiam à escravidão permaneciam. É, sim, no parlamento. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas para ver qual que fala a respeito disso? Vamos lá. Letra A. Copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Vamos lembrar, o modelo haitiano de emancipação negra é um modelo que é amplamente revolucionário, tá? Foi o único levante de escravos que de fato foi vitorioso e aboliu a escravidão no planeta. Tá? E ele não fala isso, ele fala justamente o oposto, que não é de uma guerra civil ou uma insurreição violenta. Letra B. Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Olha, as alforrias por ações judiciais aconteciam mesmo, mas não é o projeto político que ele está defendendo. Então percebe, gente, é importante também notar esse comando. O Joaquim Nabuco defende um projeto de abolição. Não é esse projeto que está no texto. O que não faz com que essa letra B acontecesse também. Né? A compra de alforria ou a obtenção de alforria por ações judiciais. Letra C. Optava pela via legalista de libertação. Vamos deixar em stand-by essa. Letra D. Priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. Essa letra D está incorreta por quê? Porque ele fala lá atrás, que os senhores não vão ter nada a ver com esse processo. Letra E. Antecipava a libertação paternalista dos cativos. Esse projeto também não defende uma antecipação, ele não defende esse processo. O que ele defende é a via legalista. O que é legalista, gente? O que é alguém que é legalista? O legalista é a pessoa que é associada à lei. Então, alguém que é legalista é alguém que cumpre as leis, que é legal, de legalizado. E onde que se faz as leis no Brasil? No parlamento. Então seria por via política. Letra C. Vamos continuar. Um outro processo muito importante da história do Brasil foi a imigração. Tá? Quais que foram as principais motivações da imigração? São duas principais. A substituição da mão de obra escrava, que estava se decaindo ao longo desse tempo, e uma necessidade de embranquecimento da população brasileira. Tá? Por quê? Porque o Brasil é um país profundamente negro nesse período, e as teorias sociais e biológicas que imperavam na Europa nesse período acabavam levando a uma criação de uma mentalidade que tentaria embranquecer, deixar o Brasil mais branco, deixar ele, portanto, mais desenvolvido. Essa imigração vai ser feita em dois regimes, o regime de parceria e o regime de subvenção. O de parceria era um regime que basicamente dividia os lucros e prejuízos com os fazendeiros. Só que vários atritos e várias brigas que existiam de reivindicações acabaram acabando com esse regime. Tá? Os imigrantes foram desencorajados a irem para o Brasil pelas próprias autoridades governamentais da Europa. E o outro é o regime de subvenção, que o governo provincial, o governo de cada estado, especialmente de São Paulo, daria auxílio, daria insumos e se articularia para ajudar a receber esses imigrantes. E importante, lembra da lei de terras que eu falei lá em 1850? Ela foi promulgada no mesmo ano da abolição da escravatura? Não foi à toa não, gente. Sabe por que ela foi promulgada? Porque não existia uma política de terras para o Brasil.
Não existia uma política de posse de terra. O que isso significava? Chegou na terra ali, ocupou, é sua, acabou. Para evitar com que houvesse essa distribuição de terra, é assinada a Lei de Terras. O que é a Lei de Terras? É a lei que vai dizer que você só pode ocupar uma porção territorial, só pode ter propriedade de um território mediante compra. Então, a Lei de Terras significa que você só poderia ter a terra mediante compra. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na questão, rapidinho, porque meu tempo está acabando. Então, a gente vai ver aqui que a entrada de imigrantes nesse primeiro período é bastante baixa, de 1875 a 1879, porque as condições de vida no Brasil eram terríveis. Essa grande imigração vai acontecer com os países europeus em crise lá na Europa. Na imagem, então a gente já sabe que a gente tem que olhar para a imagem. O autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada, representar diferentes gerações. Então tem pessoas de diferentes idades. Se a gente dá uma olhadinha na imagem, a gente consegue ver que existe um embranquecimento. A pessoa mais velha é negra e conforme a pessoa vai ficando mais jovem, ela vai ficando mais embranquecida, que é a criança no colo dessa mulher. Então a resposta dessa questão é a letra E. A geração de uma família associada a uma noção consagrada. Que noção é essa da imigração? De necessidade de embranquecer a população. Letra E. E agora, gente, vamos lá. Precauções que aconselhamos a Sua Alteza. Comecei errado, vamos para o enunciado. Lembra, gente, enunciado. Segundo a charge, os últimos anos da monarquia foram marcados por... Nesse caso, você pode fazer essa questão de dois jeitos. Ou você sabe como foi, ou você analisa a charge, né, e consegue observar, ou você lembra como foram os últimos anos da monarquia no Brasil. Como é que eles foram? Marcados por profunda crise, profundas críticas, especialmente por parte da imprensa, tá? Então, sabendo disso, a gente vai ver, letra A, os últimos anos da monarquia foram marcados por debates promovidos em espaços públicos? Não, contando com a presença da família real, de forma alguma. Letra B, atividades intensas realizadas pelo Conde Deu. O Conde Deu era o marido da princesa Isabel, tá? Numa tentativa de salvar o regime monárquico. Na verdade, os últimos anos da monarquia não foram marcados por essas atividades. Letra C, revoltas populares em escolas, com o intuito de destituir o monarca do poder e coroar seu genro. Isso também não acontece nesses anos finais. Letra D, críticas oriundas principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime político. Tá aí. A resposta correta é a letra D, porque essa crítica vem justamente de que setor da sociedade? Vem da imprensa. A imprensa que faz essa caricatura do Conde Deu e do Dom Pedro tirando uma soneca ali no fundo. Eita, que apertou um botão aqui, acho que ele deu uma sumida. Não sei se eu apertei alguma coisa. Ah, pronto, voltou. Ao vivo é assim. Então, olha só. O que a gente tem aqui, como é que a gente pode, então, finalizar esse processo? A partir da crise do Segundo Reinado. Tem vários motivos, tá? Eu vou colocar eles aqui, são as diversas questões. A primeira delas é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai endividar o Brasil 10 vezes a sua arrecadação anual. Além disso, a Guerra do Paraguai vai mostrar também como o Brasil e o Exército não estavam preparados para um conflito. Tá? Então isso vai causar um profundo descontentamento no Exército. E além disso, vai aproximar o Exército da causa abolicionista, já que os escravos vão ter a alforria prometida para ir lutar, mas muitos quando voltavam, às vezes tinham a alforria, mas não conseguiam libertar seus familiares, por exemplo. Outra questão que é muito importante é a questão abolicionista, como a gente já falou, essa pressão interna. E a perda de apoio das elites ao governo vão acabar fazendo com que as leis do governo... que as elites vão ver que as leis que o governo propaga, que o governo promulga, incentivam as rebeliões, que vai fazer com que a elite perca esse apoio, perca a concessão desse apoio ao governo. Além disso, a gente tem a questão da igreja, em que o papado vai proibir, o papado lá de Roma, vai proibir a entrada de membros na igreja católica da maçonaria. O problema é que boa parte do clero brasileiro também é ligado à maçonaria. Então isso vai acabar causando um atrito entre Dom Pedro II e um atrito entre as autoridades clericais do Brasil, causando essa ruptura. E a última é a questão republicana, é a ascensão da ideologia do positivismo em ambientes intelectuais, principalmente no Exército, que tinha uma ideia muito forte de república, de um governo que pudesse levar o Brasil à frente, mas muito mais ligado ao interesse do Exército em controlar o Brasil e das elites em controlar o Brasil, do que na efetiva participação popular. Bem, gente,
Então, encerramos por aqui. Espero que todos tenham tido uma boa aula. Muito obrigado e até a próxima.